Começa agora seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base na lição da Escola Sabatina Jovem. Por sinal, gente, estamos aqui continuando a nossa saga de estudo da Bíblia aqui, trabalhando em um tema muito interessante e desperta muita curiosidade, como você tem acompanhado aí, o tema imortalidade. É o tema da lição Contexto Bíblico, a lição de jovens, quando, como e por quê. Essa é uma resposta que nós estamos tendo pouco a pouco aqui ao longo da nossa temporada, do nosso trimestre, e está sendo muito legal poder ver o feedback de vocês e saber que vocês estão acompanhando, compartilhando e, sobretudo, aí aproveitando essa oportunidade para aprofundar o seu conhecimento no estudo da Bíblia. Esperamos que o podcast no contexto continue alcançando o seu objetivo, que é de te motivar, te estimular a continuar aprendendo mais a sua palavra, não tendo dúvida que confiar na palavra. Lembra das duas vozes? Confie somente na palavra e na voz de Deus, tá bom? É muito bom ter você conosco aqui mais uma vez. Bom, estou aqui hoje bem acompanhado, a bancada aqui, gente, que bancada top, só gente top aqui, viu? Gente que tem um carinho muito especial, de um distrito e uma igreja que a gente tem um carinho, um respeito muito grande, jovens muito ativos, com a liderança aqui pastoral sempre presente, né? E a gente está muito feliz de poder estar aqui com esse grupo, com essa bancada aqui. A gente vai ter muito pano pra manga aqui, viu? Vai ser muito bom. E eu tô aqui tendo a alegria de estar com ele. Ele é, acho que ele é mineiro. Acho que o paulistano. Não, mas trabalhou em Minas, não tem como, viu? Bom, é casado com Sueli, tem 2 filhos lindos aí, um já formado, outro tá terminando agora medicina. E ambos muito focados aí na missão. Ele é pastor distrital do distrito de Jacuí. Pastor Cláudio, meu brother, muito bom estar com você aqui. Bem-vindo ao podcast no contexto. Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, pastor Fabrício. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando agora nesse momento. É um prazer e um privilégio poder estar com vocês aqui. Poder estar recapitulando, estudando aí a palavra do Senhor. Quantas igrejas lá, pastor? Lá no seu distrito? São 6 igrejas. 6 igrejas. Rapaz, eu até mandava um abraço, mas... eu tenho esse privilégio? Eu não decorei. Eu quero aproveitar e mandar um abraço especial aí para a igreja do Jacuí. Igreja legal. Vou descendo, pastor, tá bom? Eu tô aqui no Jacuí, eu desço um pouquinho, vou até lá embaixo no Pantanal, na igreja do União de Vila Nova. Aí ali tem a igreja do Castelo Branco, a igreja do La Pena. Aí eu subo um pouquinho... Passo novamente. Mas você tá dirigindo lá agora, né? Passo um pouquinho ali perto de Jacuí, subo ali pro lado de Ermelino. Ermelino Matarazzo. E mando um alô especial pros jovens de Ermelino. E também pra igreja do Jardim Matarazzo. Que legal. São as nossas igrejas. Lá é um cara bem assim, meio pacato, né? Um distrital que tem lá, Emerson, conhece? Ele é pressão demais. Ele mandou a galerinha dele aqui, pastor. E você veio com quem aqui? Acompanhado de quem? Rapaz, você é bem acompanhado, hein? Eu estou acompanhado aqui da Vitória. Eu tenho na minha igreja 3 vitórias. Olha aí. São 3 vitórias, né? Deus tem abençoado bastante a nossa igreja. Tá solteiro? Tá namorando? Como é que tá? Rapaz, tem um cara que tá sentado ali, né? Só de olho, né? Só de olho, viu? Vitória, eu sei que ela já é veterana aqui, viu? Tô sabendo que ela é veterana. Ela fundou o podcast no contexto. Ela quer carta marcada aqui, viu? Seja bem-vinda, Vitória, mais uma vez. Viu? Muito bom estar com vocês, tá bom? Eu tô muito feliz de estar aqui novamente. E ainda com, o Distrito Jacuí. E eu quero mandar um beijo pros jovens adventistas de Ermelino. O Emerson, né, pediu pra mim fazer essa honra. Então, um beijão pra vocês. E eu tô muito feliz de estar aqui novamente. Tô muito honrada mesmo. E agora eu fiquei de apresentar o senhor Marcelo, nosso ancião lá da igreja. Ancião. Ancião da igreja. Cara de ancião, rapaz. Você viu aí? Chique, é chique. Já tem os cabelos brancos nascendo. Já ancião de dias aí, ó. Isso. Quando aparece esse cabelo branco, quer dizer que já tá preparado para ser ancião já. Agradeço também pela oportunidade, por ter chamado nós aqui de Ermelino Matarazzo. Um privilégio estar aqui com o Fabrício Leão, que é pressão, o pastor da Vitória. Meu nome é Marcelo, sou ancião lá de Ermelino Matarazzo. Também sou do Ministério Pessoal. Agradeço por essa oportunidade grande aqui. Eu mando um abraço aí pro Emerson, Diego. Caramba, todo mundo um abraço pro Emerson. Um abraço, Emerson. O Vitor, o Anderson, aí meus parceiros aí, desde quando eu comecei na igreja, que Deus abençoe grandemente eles.
E agora tem que apresentar o cara que é pressão, de onde nós tirou esse verso aí de pressão pra lá, pressão pra cá. O nosso pastor distrital, Fabrício Leão. Boa, dos jovens. Pastor distrital, Fabrício Leão. Que Deus abençoe grandemente ele. E que nós não sinta tanto essa pressão aqui passando lição pra vocês. Que nada, eu que tô me sentindo aqui, porque sou menor que sou eu aqui, rapaz. Você tá por fora. Que a gente, pra quem não sabe, esses dois aqui passam a lição direto na classe deles, uma classe top, personalizada. Tem música ao vivo, a galera separa tempo pra estudar a lição. E é isso aí, parabéns aí pelo trabalho lindo lá que tem feito lá no Hermelino. Tem um painel, né, pastor? Um painel bonito. Uma bênção, segue todo o trimestre ali, personalizado. E é isso aí. E a gente sente que a gente tá muito bem representado entre vocês aqui, né? Os jovens da igreja, liderança jovem, né? Ancião aqui já, um tempão, já de vida. Conversa, tem uma experiência linda com Cristo. Nosso pastor também aqui. E a ideia é essa mesmo, ter um momento de bate-papo, de conversa em torno da Bíblia e fazendo do nosso ponto de conversa a lição da Escola Sabatina. É muito bom estar com vocês aqui. Quero também pedir a você também, que ainda não segue a gente nas redes sociais aí, procure a gente aí no Instagram, Jovens Adventistas APL, segue a gente, acompanha todo o bastidores, quem vai ser o próximo tema, os cortes dos vídeos e, sobretudo, aí acompanhando todo o conteúdo e a agenda e os projetos do Ministério Jovem aqui na Paulista Leste, tá bom? Para você também ter acesso ao conteúdo aqui do YouTube, você pode buscar aí por Paulista Leste, lá no canal do YouTube, e acompanhar todos os episódios e também a minutagem, né, para você estar acompanhando aí. Na parte que você acha mais interessante, voltar, ir para frente, para trás, o importante é você acompanhar da melhor maneira possível. Além de compartilhar também, né? Se você quer também acompanhar, se você achar assim melhor, em áudio, procure lá na plataforma de áudio que você achar melhor e acompanhe, compartilhe esse conteúdo que certamente vai abençoar muita gente. Esse é nosso sonho, nosso objetivo aqui. E esperamos estar aí sendo uma ferramenta a mais para você continuar aprendendo, estudando e sendo motivado a estudar diariamente a palavra de Deus. Pastor Cláudio, você pode fazer uma oração para a gente aí? Pedir a Deus que nos ajude a compreender o tema de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Pai, é com alegria que nós estamos participando aqui desse podcast e mais uma vez pedimos a iluminação do Espírito Santo. Abençoe também a todos aqueles que estão nos ouvindo, participando conosco e que ao término aqui desse estudo possamos aprender cada vez mais, estar melhores preparados para entender o teu plano e a tua orientação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Cláudio, aí pela oração. Bom, o tema da semana, a gente está muito legal. O trimestre, já sabe, né? Imortalidade. É um tema bem interessante. Temos aprofundado aí conceitos bíblicos bem claros, palavra por palavra, para que a gente tenha aí condições de poder ter razão, uma razão firme aí da nossa fé, tá bom? E nessa semana aí vamos estudar alguns textos difíceis aí que alguns usam até como pretexto para poder afirmar isso aqui, que é o tema da lição da semana, ausentes do corpo. Quando? Porque tem tanta coisa em torno disso, né? Tem até documentário de gente que diz que, né, morreu, foi aquele processo de ressurreição, o cara foi em algum lugar, ou saiu do corpo, ficou acompanhando os médicos ali, né? Não é? Tem até séries e etc, né? Bom, se um dia a gente vai ficar ausente do corpo, quando é que vai ser isso, né? Desse corpo mortal, frágil, que pode ser corrompido, né? E até morrer, como a gente tem aprendido aqui na lição até agora. Aliás, antes da gente ler o texto principal, eu queria até fazer diferente, queria que vocês aí me ajudassem. Nós temos a tirinha da semana, que você já deve estar acompanhando também já na tela aí do seu celular, do seu computador, para você também acompanhar com mais tranquilidade, fazer a sua reação, coloquem aí no chat aí. Mas eu queria, os memes tem que perguntar a galera mais jovem aí, né, para poder a gente não ficar boiando, né? Mas aí, Vitória, qual foi a impressão que você teve? Qual foi a leitura que você teve? Qual foi a relação que você fez da tirinha, da ilustração com o tema da lição? Bom, pra me entender essa figurinha aqui, eu tive que ler as próximas, porque eu fiquei confusa. Ó. Eu fiquei um pouquinho confusa. É meio honesta, né, cara? Por que nem eu fingindo que sabe? Ela diz logo. Não, eu fiquei um pouquinho confusa, mas depois eu falei, tava óbvio, eu não vi. É raro entender de primeira, é raro. Mas o que eu entendi aqui é que mesmo a coisa estando rasgada, achando que, se olhando assim, não tá dando pra dar conserto, ela tem solução, ela pode ser restaurada. Foi o que eu entendi aqui, e é o que tá relacionando com a lição, né? Que é assim que a gente vai ser revestido, a gente não vale, assim, muita pena, a gente somos pecadores, e a gente vai ser restaurado, revestido. Boa. Tá vendo que garotinha não há nada mais, está muito desgastada. Você vai pro lixo mesmo, garotinha, lembra a tendinha dele aqui, né?
toda detonada, aí chegou alguém ali olhando, né? Realmente, não tem muito o que fazer não, vou jogar no lixo, né? E é interessante, né? Porque o próximo quadro já mostra ali o garoto surpreso, né? Por ter visto a sua tenda sendo restaurada, ele até agradece pela nova tenda e tal, né? E a pessoa que restaurou aqui diz, eu notei que o estado estava meio degradado aqui, e eu preferi jogar fora e fazer uma nova, perfeita para você. Qual foi? Tiveram alguma impressão a mais aí? Que relação vocês fizeram com o tema aí da semana? Eu gostei da fala da Vitória, mas eu gostaria de complementar a sua fala, Vitória. Eu achei interessante porque ao mesmo tempo que ele joga no lixo, e às vezes ele achou que, ela falou que seria consertar, renovar. Ao mesmo tempo que é renovado, mas é novo. Porque aqui ele falou assim, olha, eu fiz uma nova para você. E perfeita. E perfeita. Sem defeito. Sem defeito. Não vai estragar mais. Não vai estragar mais. Essa é o contexto que a lição traz com respeito a nós. Nós vamos ser renovados, vamos ser perfeitos e não vamos estragar mais, pastor. Olha que maravilha, aí, né? O negócio aqui começou bem. E aí, Marcelo? Posso dar minha visão? Olha aí, claro. Aqui também mostra que como a nossa vida Passa a visão aí pra nós aí. Vou passar a visão pra você agora, ó. Presta atenção, ó. Você vê que a nossa vida é parecida também com essa barraca. Porque uma barraca, depois que ela estraga, tem como ser restaurada. Você vai ter que trocar tudo, vai ter que trocar o pano, vai ter que trocar praticamente tudo. Então você percebe que também nós, para Deus transformar a nossa vida, o nosso corpo, o que ele vai ter que fazer? Vai dar tudo novo. Como fez com essa barraca. Sensacional. É isso aí. Gente, eu vou pegar aqui minha Bíblia, ou o que sobrou dela. Tava estudando a lição aqui, e aí temos um novo integrante lá em casa, o Tommy. É o nosso cachorrinho lá. Foi coisa de cão aqui, viu, gente? Tem que orar por mim aqui. Ele tava tão empolgado, ele queria... Lembra aquele texto bíblico lá? Logo vi as tuas palavras, logo as comi. Ele queria pegar o negócio e comer a Bíblia, cara. O negócio Gostou. terminou rasgando, né? Mas tá aqui, eu trouxe aqui a parte que eu queria ler com vocês aqui na Bíblia Jovem, versão internacional. Eu vou ler aqui o capítulo. Capítulo não, eu recomendo que você leia aí o capítulo 5 da 2 Coríntios, né? O capítulo todo, acho que é melhor você ler o capítulo todo aí com calma, né? Na semana, na tua classe, né, de jovens, aí pra você ir preparado para trocar uma ideia, compartilhar suas ideias. Mas eu vou ler somente do capítulo, versículo 1, perdão, até o versículo 10. Já vai dar um vislumbre geral e acho que vai ampliar melhor aí a nossa compreensão até do tema e a ilustração que a gente acabou de trocar uma ideia aqui, tá? 2 Coríntios capítulo 5, vou ler a partir do verso 1, diz assim, ó. Na minha versão já diz aqui, logo aqui bem em cima, nossa habitação celestial. Bom, diz assim, ó. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício. Olha, não é só tenda, não, é um edifício, gente. Que maravilha. Uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto a gente continua na nossa tendinha aqui, furadinha, enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celeste, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta tenda, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Verso 6, portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo. E agora, gente? Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nossa, esse texto aqui é um texto extraordinário, certamente faz a gente pensar muito, né, com respeito a esse tema da imortalidade, né, de uma vida eterna, né, de uma situação que não vai mais mudar, mas ao mesmo tempo tem algumas frases aqui, ele usa, né, dependendo da versão da Bíblia, né, tem algumas coisas que parece, alguns acham, né,
que Paulo está dando uma outra conotação, né? Parece que tem essa pegada aí de alma fora do corpo, meio que platônica, né? É bom estar ausente do corpo, é ausente do corpo eu tô com o Senhor. E aqui é interessante, né? Tem um contexto aqui da lição, né? Que apresenta para nós, porque olhando rapidamente, pensa assim, né? Só tem a opção ausente, né? E a opção no corpo. Mas a lição já começa aqui no contexto, né, pastor Cláudio? Falando sobre, dando a nós um contexto geral sobre 3 opções. Você conseguiu identificar isso aqui no texto? Nos ajude aqui a compreender o contexto da lição dessa semana. Sim, pastor. É muito interessante nós notarmos que, primeiramente, para compreendermos o capítulo 5, nós devemos entender que ele é uma continuação do capítulo 4. Boa. Né? Ali ele... Fica a dica aí, hein, pessoal? Tá. Começa lendo pelo 4 aí. E quando ele diz assim, sabemos, quer dizer assim, pela fé, né? É uma experiência que Paulo desejava individualmente. Paulo, quando você lê ele falando um pouquinho sobre a vida pós-morte, ressurreição, renovação, você vai observar que o entendimento de Paulo é que poderia acontecer isso nos seus dias. Por isso que ele coloca aqui 3 opções. A primeira opção é que ele achava assim, olha, se acontecer nos meus dias, eu vou sair aqui dessa terra e vou ser trasladado para o céu juntamente com o Senhor. Por isso que ele fala que deixar o corpo ir para lá. A segunda opção, ele poderia, e isso a gente vai ver um pouquinho mais no final da vida de Paulo, quando ele entendeu que parece que não ia acontecer. Combatiu o bom combate. Eu acho que a coisa vai terminar por aqui. Guardei a fé. Acho que vai vir guilhotina por aí. Mas a coroa tá guardada, né? Coroa tá guardada. E a terceira opção é que isso daqui que eu acho que é importante, quem está estudando a Bíblia, Marcelo, é entender que haveria a opção também de ser encontrado nu. Aí você vai assim, mas o que é isso, ser encontrado nu? Então, Paulo aqui traz para nós sobre o sono da morte. Que se Jesus não viesse nos dias dele, ele fosse trasladado, ele provavelmente ele ia dormir no Senhor e ali ele ia ficar aguardando até aquele dia quando Jesus voltaria, que ele próprio pregou sobre isso. Então ele seria ressuscitado, trasladado para estar com o Senhor, que era o grande desejo do coração dele. Então tinha 3 opções. Qual é a primeira opção aí? Tinha a primeira opção, estando no corpo, não é isso? Isso. Continuar o trabalho que ele estava fazendo até... Segunda opção. Ser trasladado ainda vivo. Estar com o Senhor, né? Isso. Estar na presença do Senhor. E a terceira opção? Seria ele descansar no Senhor e ele aguardar ali a ressurreição dos justos. Ok. E alguém queria acrescentar mais alguma coisa aqui na parte de contexto aqui? É que se a gente falar já falar aqui, né, que já entra na segunda. Se falar aqui já entra na segunda. Vamos lá. Se falar aqui já entra na segunda. Pode falar? Pode, deve. Então aqui, Paulo ele tá dando 3 opções para nós, né? Que ele fala, se a gente tá no corpo, a gente não tá no Senhor. Então não tem como estar lá com Deus porque eu tô no corpo ainda. E ao mesmo tempo que ele fala, se eu não estar no corpo, onde eu vou estar? Vou estar lá com o Senhor, porque esse corpo vai estar com Deus? Não, vai ser um corpo transformado. Essa tenda não, tem que ser uma nova. Vai né? ter que ser uma nova, por isso que é uma nova, um edifício, né? Que ele até coloca. Que é o tabernáculo, que é isso aqui que a gente tem que vai se corromper com o tempo. Isso. E depois nós vai ter um edifício com Deus. E outro ponto, que nós vai estar despido. Só que aí entra na questão de segunda. Então o que é essa tenda? Por que ele coloca o nosso corpo no sentido de uma tenda? E aí, Vitorinha, já vai voltar pro Marcelo de novo aí, viu? Essa lição, eu vou ter que comentar isso. Essa lição me fez muito me lembrar daquela música Com os Pés na Terra e os Olhos no Céu. Me fez muito, durante toda a lição da que eu música, estudei. artista, né, cara? É diferente, né? A leitura deles é diferente do mundo, né? Os normais, os comuns não conseguem ver isso, né? Me fez lembrar dessa música, me fez refletir. E aqui, Paulo, ele cita que nosso atual corpo, ele é considerado tenda. E o nosso corpo que será revestido com a graça do Senhor Jesus Cristo vai ser um edifício, assim como o Marcelo falou. Tenda, essa ideia de que tenda é uma coisa temporária, né? Sim. Não é uma casa definitiva, né? Sim. E estraga também, né? Estraga. Estraga fácil, Boa, né? boa. Não segura chuva, é meio fraquinha pra quando vem as tribulações. Dá pra associar tudo isso aí. E a gente pode dizer que a gente somos morada do Espírito, certo? Somos moradas de Deus. Deus nos faz de morada. E nós somos sua habitação. Só que essa habitação não é perfeita, né? Como a gente já disse, vai dizer ao longo da lição, vai ser revestida. Então, é algo que a gente precisa estudar e entender. Que Deus ele nos faz de um templo, mas que esse templo não é perfeito. Que a gente vai ser
moldado até a sua volta. Para Uhum. sermos perfeitos, só vai ser na volta dele, que ele vai nos restaurar, ele vai nos transformar, nos tornar perfeitos. E o que eu tirei daqui foi basicamente isso, que a gente, por enquanto, é tenda, mas a gente precisa continuar buscando, continuar lutando, né, todos os dias, com chuvas, com ventos, e para que logo na sua volta a gente venha a ser restaurado para ser um edifício estruturado. Pastor, eu queria pegar um gancho Aham. que eu achei muito interessante, porque a lição comenta isso. Que Paulo, ele queria ao mesmo tempo ser transladado. Essa era a melhor opção dele, né? Era a melhor opção dele. É o Mas que ele tanto esperava. tanto eu esperava. Eu acho que todos nós também queremos isso, e né? nós, os Com vivos certeza. que ficarmos, né? Não, ele nós- cria muito nisso, né? Nós cara? queremos, mas eu queria pegar o gancho dela, porque quando ela fala de fragilidade, aqui fala de edifício. O que levava Paulo a querer essa transladação é porque ele entendia que toda essa fragilidade que nós passamos hoje, toda essa luta, essa dor que nós vivemos, ele iria para um lugar melhor, que seria esse É edifício, necessária. que seria protegido, então, acabaria. Permanente, né? E permanente também, né? Então, eu Ok. acho que isso nós não deveríamos tirar do nosso coração, que Deus tem algo melhor para nós do que essa tenda, né? Eu tenho um cumprimento também, que o verso 4 do capítulo 5 que o pastor leu, olha o que Paulo fala, que é até um cumprimento da lição de segunda, que ele fala assim, ó, pois na verdade, o que estamos neste tabernáculo, vamos colocar como nesta tenda, gememos angustiados. Mas por que a gente estamos gemendo? Não porque queremos ser despidos, quer dizer, não é porque nós não estamos angustiados porque nós vamos morrer, não é por causa disso, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Tipo, Paulo não estava angustiado porque ele ia morrer. Ele Tava ansioso, era por uma vida nova, né? Ele estava ansioso para que Jesus voltasse logo e transformasse o corpo dele. Essa era a angústia de Paulo. Não era porque, um dia eu vou morrer, não. A angústia dele era porque um dia. Senão ia ele ser não transformado. falaria que morrer é lucro, né? Isso. Verdade. Boa, hein? Então, essa compreensão, né, do que é a alma, né? O ser humano é uma alma vivente, é um ser vivente, né? De que ela acessa, né? De que ela pode ser interrompida, de que o destino de todo ser humano após o pecado é a sepultura, né? O Hades, lugar, né, de silêncio, onde o corpo é corrompido, esse corpo que é corruptível, né? Então, é muito interessante quando você começa realmente a estudar a Bíblia com sinceridade, com humildade, querendo entender o que ela quer realmente dizer. Porque esse mesmo texto tem muita gente, Marcelo, mas muito, é líder religioso, prega horas e horas para falar aqui, tá vendo? Esse conceito platônico, né, do passado, filosófico, grego, infelizmente ganhou muito espaço em muitos ambientes religiosos, né? E quando alguns, tá vendo? Quando Paulo fala assim, olha, ausente do corpo, tá vendo? Então Paulo tinha uma entidade espiritual, não é? Saía. Não é? O corpo dele mortal, não é? Então essa dicotomia grega, né? O corpo é mau, o corpo é não sei o quê, e o espírito que é elevado, é superior, é esse espírito que vai estar com Deus. Não, Paulo, não, é esse corpo. Eu não vejo a hora desse corpo falível, perecível, como uma tenda que estraga, ser absorvido por aquilo que é eterno, por aquilo que não vai ter fim. Diria até Amém. comparar isso como é difícil, né? Renovado. E Paulo, assim como nós, é lindo isso aqui, né? Paulo também não era uma opção dele, se ele pudesse, né? Não era ficar nu ou morrer ou dormir, né? E, pastor, no meu ministério, eu gostaria até de aproveitar, você falou que trabalhei em Minas, né? Geralmente quando eu faço alguma coisa, tem um Instagram, alguém de lá que eu fui pastor acaba curtindo. Então vou aproveitar e mandar um alô especial também Boa. pra turminha aí que eu fui pastor em Minas e também na Zona Norte também, que eu tive o privilégio de trabalhar. Mas eu passei por uma experiência lá que ele exemplifica bem isso que o senhor está falando. Aham. Eu fui realizar um velório numa cidade e a senhora que havia falecido, ela tinha uma irmã que estava começando a frequentar a nossa igreja e ela tinha esse conceito da alma imortal. E no dia do sepultamento, ela foi, na hora que todo mundo começou a sair ali de frente da sepultura, ela começou a querer tirar a vida dela. Já penso. Porque ela falava que se ela tirasse a vida, Ela ia também. ela ia também encontrar com a irmã dela que estava ali. Então foi triste foi isso. algo assim muito, muito triste. Várias pessoas tiveram que segurá-la, tiveram que puxá-la. E depois eu fui visitá-la e ela olhava para mim sentada na sala e dizia assim: eu acabei de ver agora a minha irmã passando aqui na minha frente. Ela acabou de passar aqui na minha frente, né? Então olha o conceito. Era uma pessoa esclarecida, uma Aham. pessoa de nível superior. Então, mas ela não tinha esse entendimento ainda da palavra de Deus. Aí a gente começou a estudar com ela e mostrar dentro da Bíblia, aí que ela acalmou.
né? E ela pensava outras coisas que a lição decorrer vai falar também, né, então, pastor? como a gente percebe, né, quanto uma ideologia ou quanto esse engano de Satanás, né, soltado lá no comecinho do Éden, certamente não morrerás, né? E ela entendia, né? É um conceito extremamente filosófico esse, né? O corpo é mau. Para eu me libertar e estar com o Senhor, estar com aqueles que eu acredito que quando morrem vão para a glória, é melhor eu morrer. E Paulo está dizendo, essa é a pior opção. Se eu tiver que sair dessa tenda, eu queria direto. Eu não quero morrer. E quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Né? Então, realmente, como uma ideia tem poder de influenciar a vida de alguém, né? É incrível. E é fantástico quando você faz da Bíblia a sua norma de regra, de prática, e sobretudo a verdade absoluta de Deus. E quando a gente para ler com sinceridade e humildade, a gente percebe que é muito mais, infinitamente mais coerente, seguro o que a Bíblia está querendo dizer. Embora muitos tentem distorcer as palavras do próprio apóstolo Paulo, se a gente lê com sinceridade, a gente percebe, né, o que ele está realmente querendo dizer. Então, mesmo que nessa tenda, eu prefiro estar aqui trabalhando, fazendo meu trabalho, mas se eu pudesse ir direto para minha nova casa, meu novo corpo, minha nova vida, seria bem melhor. Às vezes a gente fala, oh, Jesus, volta logo. É isso aí, mas esse desejo ardente dele é muito fantástico, é muito bom. Sim. Vitorinha é Marcelo, acho que era Marcelo. Comente aqui, eu queria que nos ajude aqui nessa parte do comente aqui. E você já deu uma palhinha já aí, né? Eu já dei uma palhinha. O que era já. esse né, trasladado? O que era essa ansiedade pela imortalidade do apóstolo Paulo? Sim. Aí uma coisa que nós confundimos muito é essa questão do que Paulo tá querendo dizer ali. Tipo, ele tá falando de quando? Quando que vai ser isso daí? Que nós só leva a questão do que ele tá falando, né? Aí leva a interpretação do texto literal ali. Desconsidera outras coisas que ele falou. Todas as coisas. O que a Bíblia diz no Antigo, no Novo, né? Isso. Então, se nós vamos pegar um texto paralelo que tem com esse daí, se você puxar um pouquinho antes, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 50. Ok. Você vai ver que ele vai muito ser parecido com o que ele falou nesse Lemos esse texto na lição anterior, mas é bom se repetir mesmo, que é um texto bem... Vai casar perfeitamente. Vai casar perfeitamente com esse texto. Pode ler. Pode ler? Diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50. Diz assim, ó. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos todos. Amém. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Glória onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu agulhão? Então nós percebemos aqui o que vai ser transformado. Esse corpo vai ser transformado. Quando? Quando vai ser transformado? Então quer dizer que Cristo voltando vai transformar o nosso corpo. Então, não vai ser esse momento é na volta de Jesus. Na volta, né, de Cristo. Então aquela frase que todo mundo fala, que é um ditado popular, que Morreu? Fala assim... Oh, que Deus o tenha em um bom lugar. Tipo, já tá em algum lugar lá, já. Já viu esse negócio aí? Vai lá no velório e toca, né? Olha. Ou então o crente fala assim, foi pra glória. Foi pra glória. Foi pra glória. E usa Já isso tá lá. como conforto, né? Isso. Pastor, e a lição chama atenção também pro extremismo disso daí. A gente respeita, né, outros segmentos religiosos. Sim, a compreensão. Mas há segmentos religiosos que já ensinam até a praticar alguns atos violentos, porque com aquilo que você praticou, você já tá praticando em nome de Deus, você já vai direto pra glória, né? Uhum. Então, como acontece em outros segmentos ali, a gente vê, né, gente que de certa forma até é motivado, né, a tornar seu corpo uma bomba e enfim, pensando na recompensa que terá por fazer isso em nome de Deus, né? De tão deturpado que muitas vezes é esse conceito, né? Então, se temos que ansiar por alguma coisa, tem que ser pela volta de Cristo. E não pela morte, né? Não pela morte. É verdade. Isso. E é interessante, né? O texto aqui que você destacou aqui, 2 Coríntios 5, né? Aquilo que é mortal ser revestido, né? A morte vai ter um fim, vai ser tragada, né? Como alguém vai lá no banheiro, aperta uma descarga, né? Ela vai sumir, ela vai desaparecer, ela vai ser derrotada, né? Porque aqui também fala do pecado, né? Então, a morte é o salário do pecado. E Jesus pagou já esse salário por nós, né? E nós temos a certeza que através dele nós temos a vida eterna. Então, por isso que ela vai ser tragada. E aí Jesus vai nos... E é muito legal, porque esse texto que a gente leu no começo, né? Deixa claro que Paulo não ansiava morrer. Ele não desejava ser despido, né?
ou desnudo, já viram? É muito triste isso, né? No ML, a pessoa tira lavada, não sei o quê. É comum, um processo normal, às vezes até cobre, né? Com a roupa e tal. Mas esse processo de você ir para a sepultura, né? De você deixar... É muito triste, né? E Paulo, como ansiava por isso, né? É legal, né? A gente poder... Quem sabe até pensar hoje, né? Você que está aí acompanhando o podcast, né? Quanto você ou quanto eu paramos para ansiar ou desejar a imortalidade. A gente faz tudo para viver mais, né? A gente vê tanta coisa, o cara usa creme, usa não sei o quê, usa renil, e botox, e aquela... Na lição anterior a gente até percebeu, né, que todas essas teorias que existem, né, criogenia, o cara vai lá e congela para continuar vivo, não, o Capitão América, não, o cara fica lá e acorda não sei que ano lá na frente, não é? Ou então a pessoa fica lá, não, agora a inteligência artificial vai manter minha memória viva, vou continuar vivo mesmo depois da morte. Tudo isso é papo furado. O ser humano vai morrer, é o que está na Bíblia, né? E a única forma de você deixar de ser mortal é ser revestido da imortalidade. Essa é a promessa de Deus. É isso que a gente deve ansiar e desejar todos os dias. E crer que a morte ela já foi derrotada, né? Ela não vai prender o ser humano para sempre. Bom, chegamos aqui ao hipertexto, gente. Vocês estão aí ansiosos para falar o seu texto aí. Esse é um momento especial onde cada um aí na sua classe de jovens também separa, às vezes tem alguns tem uma lousa, outros colocam no papel, outros vão comentando e vão construindo a sua rede semântica ali. Nada mais é do que trabalhar em torno de uma palavra-chave da semana. E a palavra-chave da semana é a palavra nada mais nada menos do que alma. Que traduzindo é a palavra vida. Nós já estamos aprendendo aí, né? A lição está nos dando muito argumentos teológicos, de repente saber o que a Bíblia quer dizer quando fala da palavra. Geralmente alma, né? Fôlego, respiração, vida, existência, consciência e assim por diante. Mas a palavra da semana é vida, tá bom? Bom, até eu queria comentar aqui da lição aqui, da parte do hipertexto, né? Há muitas formas de tentar digerir o problema da morte, né? Alguns com desespero, né? Alguns até, quem sabe, tirando a própria vida, pensando que vão estar com seus ali, porque creio que a pessoa morre e vai para algum lugar, para o céu, para o inferno, ou vai, enfim, vai estar em algum estado espiritual, né? Mas na maioria das vezes elas têm mais que ver com o desejo humano do que com aquilo que nos foi revelado pela palavra. Às vezes a gente quer dar muita solução para o problema da morte com argumentos e soluções humanas. Sim. E Deus só tem uma solução para a morte. Amém. Não é? E é a ressurreição. Sim, sim. E a nossa garantia, né? A gente leu no texto agora há pouco, né? Por meio do Espírito Santo, que é o nosso penhor, é a nossa garantia de que a gente vai, por meio de Jesus, que já ressuscitou, temos direito à vida eterna. Amém. A ser um edifício que nunca mais vai ser destruído, né? Mas e aí, gente, eu queria que vocês nos ajudassem aqui, né? A palavra-chave da semana é vida. E queria pedir aqui, pastor Cláudio, primeiro texto aí, qual foi o texto que você escolheu aqui do hipertexto e qual é a palavra-chave que você queria acrescentar em nossa rede semântica? Eu escolhi João 11, 25 e a palavra-chave é ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Uniu as duas palavras. Top. Né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Bom, ok. Então, se quer ter direito à vida, né? Vida completa, ela só é possível através da ressurreição. E só ressuscita, né, gente? Quem morreu. Essa é uma verdade, né? E às vezes a gente acha, não, um ser humano morre. Volta pro pó. Sim. Se Cristo não volta antes, vai voltar pro pó, sim. E aí, Vitorinha, qual é o teu texto? Qual é a palavra-chave? Olha, eu escolhi Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. E a palavra que eu associo é amor. Amor. Olha amor. Aí. Por que amor? Porque a gente acho que vive, acho não, tenho certeza, né? A nossa vida é explicada pelo amor de Deus. A gente não estaria aqui se por tudo que Deus fez pela gente, se entregou pela gente. E agora a gente tem esperança e certeza de que Ele vai voltar. Então, a gente vive por este amor. A gente vive por Cristo. Ok, excelente. E aí, Marcelão, qual é o teu texto, a palavra-chave? Da minha palavra-chave eu já acredito que seja juízo, que é um dia que iremos ter que prestar contas. Da vida que a gente decidiu viver aqui, né? A gente decide viver aqui. Aí tá lá em João capítulo 5, a partir do verso 28. Fala assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então quer dizer que um dia, quando Jesus voltar,
todo mundo vai levantar, ou de um lado ou do outro. Um dia todo mundo vai ter que prestar contas daquilo que viveu. Engraçado, né? Como a gente tenta dar respostas para a morte, né? Nosso conceito, assim, de pós-morte, né? A gente é muito medíocre, né? A lição até menciona isso. É muito medíocre, né? Completamente, geralmente vinculado ao nosso tempo vivido aqui, né? A gente, às vezes, imagina, como é o nosso conceito de pós-morte? A gente vai ter outra vida. Quem sabe de 40, 50, 60 anos, né? Como é o nosso conceito de morte? Não, a gente vai ter, tudo bem, a gente vai estar vivo, mas a gente vai estar num plano, assim, espiritual, né? Que não vai estar mais com esse corpo, né? A gente tem um monte de... E tudo gente geralmente vinculado à nossa forma de viver e ao tempo que a gente está vinculado, né? Mas o que Deus preparou é intensamente superior. Imensamente superior, né? Com base nesse amor, né? Que não deixa dúvidas pra gente, né? De um Deus que garantiu para nós a ressurreição através do seu Filho, né? De um Deus que diz assim, olha, meu filho, não precisa temer o juízo. Sim. Só decida viver uma vida que vale a pena aqui comigo, né? E desfrute da eternidade a partir de agora. Eu coloquei aqui a palavra eternidade, de que a vida realmente está vinculada nesse contexto de pecado ao tempo, né? Ela é corruptível, ou seja, ela passa, né? Como uma tenda que apodrece e fica velha. Ela é passageira, que de fato é mesmo, né? Sem Cristo é. E ela pode e deve ser vestida de imortalidade, né? Amém. E é a única condição que a gente tem para isso, né? É confiar nessa promessa linda. E isso faz toda a diferença. Saber que nosso corpo, interessante, né? O conceito bíblico de ressurreição não é um conceito, né, dessa entidade que alguns dizem que a gente tem. Não. Ele vai regenerar esse corpo. Ele vai tornar este corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não estraga mais, nunca mais envelhece, nunca mais sente dor, nunca mais vai estar vinculado a tempo, imagina? E isso, gente, faz literalmente toda a diferença. Ter esse conceito claro na nossa mente, para que a gente não tenha dúvida. Pastor, só pegando um gancho aí na sua fala, não está na lição, mas um conceito bíblico que a gente começa a entender melhor essa renovação é o conceito da árvore da vida. Uhum. Que quando nós chegarmos no céu, nós vamos continuar participando, comendo da árvore da vida. E ter acesso de novo, né? Acesso de novo, né? Que é o que a gente perdeu lá no Éden, né? Perdemos lá no Éden, né? Então E que bom que a gente perdeu lá, né? Na lição anterior, não me recordo agora, mas a primeira coisa que Deus fez foi proteger a árvore da vida, né? Para que Adão e Eva não tivessem mais acesso. Imagina a gente viver nessa condição de tenda para sempre. A gente vê tantas experiências aí, né? De tantos refugiados, né? A gente tem algum amigo lá, o pastor Carlos Alberto, né? Mais de 1,5 milhão de refugiados, na sua maioria mulheres e crianças lá no Líbano, né? Vindos da Síria. E embora tenha toda a estrutura, né? De ONGs, né? E água, energia, né? E tantos projetos lá, mas não era melhor uma casa definitiva, né? Do seu jeito, um quarto do seu jeito, era bem melhor, né? Ninguém quer viver em tendas para sempre. E Deus não queria isso pra gente. Mas teremos muito em breve acesso de novo, né, pastor Cláudio? Teremos acesso à árvore da vida. Com a bênção e com a misericórdia de Deus aí. Por falar aqui, eu queria que até você nos ajudasse aqui. Já que Paulo falou assim, né? Eu queria estar presente no corpo aqui e tal, né? Ou melhor seria ser trasladado e estar na presença do Senhor, né? O que eu não queria era morrer, mas se tiver, né, paciência, vamos lá. Mas enquanto a gente vive aqui, pastor Cláudio, a gente está aqui, né, a gente vive uma vida com esperança, né, com uma perspectiva diferente, que de fato a gente vai sair dessa tenda, desse negócio transitório passageiro que pode acabar a qualquer momento, para viver eternamente. Enquanto a gente vive aqui, como viver uma vida, como o apóstolo Paulo disse assim, olha, enquanto estou aqui no corpo, eu decido ou prefiro viver agradando a Deus. O que você queria compartilhar, da parte compartilha? O que você queria compartilhar com a gente? Eu notei que traz 3 coisas importantes aqui. Uma delas é, primeiro, a fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, caminhar pela fé, confiando que Deus está conduzindo a sua vida, os seus passos. A segunda coisa que ele chama atenção é sobre a presença do Espírito Santo na sua vida, né? Que é importantíssimo. Que é a nossa garantia lá, mencionada por Paulo, né? O nosso penhor, né? Nossa garantia. E ele aqui, aí ele desdobra isso aqui falando da importância que tem da gente agradar a Deus e não as pessoas. Porque a tendência nossa, às vezes, é, né, aquela coisa assim, eu tenho que fazer isso aqui porque todo mundo tá vendo, porque todo mundo tá pensando, porque todo mundo tá falando, e esquece que o fundamental aqui é agradar a Deus. E esse agradar a Deus é andar fazendo a sua vontade. Até a lição fala uma coisa interessante que eu achei, né? Fala assim, você não precisa ir lá na Terra Santa. Você, vou seguir os passos de Jesus, vou guardar aquele dinheiro para ir lá fazer aquela viagem para dizer que eu... Não, você aqui, você pode andar com ele, porque ele prometeu que estaria conosco, através da presença do Espírito Santo e tendo fé e fazendo a sua vontade. Por quê?
Porque como essa tenda vai ser renovada, e ela não vai ser renovada com as coisas ruins que ela tem atualmente. Ela precisa ser renovada diariamente. Então, devagarzinho, esse andar com Deus, ele vai renovando a nossa vida espiritual, o nosso ser, né? Sim. Esse ponto também que o pastor falou de agradar, pensa assim comigo, assim, que o que é agradar uma pessoa? É você fazer ela feliz. Fazer a vontade Até um dela. exemplo que eu refleti, né, sobre isso, que eu estava refletindo, é da minha filha. Minha filha, o que ela fez? Ela acabou cortando os cílios dela com uma tesoura. Aí quando eu peguei aquilo lá, eu me surtei no momento, comecei a chorar. Chorei. Minha filha veio chorando e falou, papai, o que aconteceu, CD? Eu pensei até te dar umas palmadas, mas ficou tão feio que já tá o castigo já. Aí ela foi pra sala, que ela viu que eu tava chorando, ela foi lá pra sala, aí ela chegou na sala e ficou, por quê? E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer meu papai feliz de novo? Que bonitinho, né? Aí ela pegou um quadro meu e dela, e foi até o quadro e ficou chorando, mostrando o quadro de nós dois. Olha como é que eu era. Olha aqui ó, como era. Só que aí eu percebi que ela ficou muito triste porque ela tinha percebido que eu fiquei triste. E esse deve ser o sentido nosso com Deus. Nós temos que fazer para agradar a Deus. Porque tem coisas que nós fazemos que acaba chateando, que deixa Deus triste. E se a gente estivesse pensando em agradar a Deus, é tirar um sorriso do rosto de Deus. Aquilo que a gente faz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar. Tinha um objetivo aí, Vitória, pra gente agrada a Deus. Até no finalzinho da lição aqui, menciona aqui, né? Como é que a gente agrada a Deus na prática? Tem muitos versículos que citam sobre isso, né? E citam sobre o amor. Então, eu acho que agradar a Deus é a gente mostrar determinação também. É mostrar que a gente quer aquilo. A gente não adianta falar, ai Deus, eu preciso disso, mas também não fazer a nossa parte. Porque oração é 2 sinônimos, orar mais ação. Então, eu acho que entra muito nessa questão. A gente não basta só pedir, mas também tem que fazer a nossa parte. Ou seja, a gente tem que buscar, a gente tem que orar. Diversas vezes a gente vai ficar sem vontade de ler a Bíblia e tal, mas se a gente não ler, vai piorar. Então, eu acho que conforme as nossas escolhas. Então, a gente tem que saber escolher e buscar a Deus. Até de destacar aqui, tem no finalzinho da lição que o pastor Cláudio mencionou, bem de forma bem específica, no que significa agradar a Deus, né? Que fala bem simples, guardar seus mandamentos. Sim. Né? Ler a sua palavra e tal, e guardar seus mandamentos. Fazer o que agrada aos seus olhos, né? 1 João 3, verso 22. A gente, nossa, como é que eu faço para agradar a Deus, né? Não é uma fé subjetiva, é uma fé prática. Como é que eu faço para viver uma vida que agrada a Deus? Fazendo o que ele faria se estivesse aqui. Esse texto que ele mencionou, pensava que ele ia ler aqui, viu? Mas ele descreve assim, olha, como é que eu posso agradar a Deus? Ela diz assim, ó, não necessitamos ir a Nazaré, ou a Cafarnaum, ou a Betânia para andar nos passos de Jesus, fazendo a vontade dele, né? Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes. Só que a gente vai até uns doentes, né? A pessoa está precisando de visita, de apoio, de ajuda, né? Tem mais aqui, olha, quando nós vamos às casas dos humildes em sua pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades, será que tem beco aqui pra gente ir? E em qualquer lugar onde há um coração humano necessitado de consolação, fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra, andaremos em seus passos. Nossa, como é que eu faço? Tá aqui, cara. Não tem muito o que inventar. Ame as pessoas. Tem que ver com amor, né? Jesus é uma resposta de amor. Guardar inspiração. mandamentos não é só se relacionar com Deus, né? Deus é único, verdadeiro, não adora imagens. Não. É quando você honra sua família, quando você, né, preserva seu casamento, quando você honra seu pai, sua mãe, quando você ajuda alguém que está precisando, quando você não fala mal de alguém, enfim. E na prática, fazer o que Jesus fazia, né? Então, Deus espera que a gente, enquanto esteja aqui nessa tenda, que a gente viva assim. Hein, pastor? Então, eu queria pegar uma fala sua no começo, que eu achei muito interessante, né? Que esse estudo está mostrando para as pessoas, né, principalmente aquelas pessoas que não têm ainda um conhecimento adequado do que esses 3 momentos que Paulo fala, para que muitas pessoas sejam libertas, né? Hoje, já os estudos têm demonstrado que, além dessas ações aqui que Deus espera de nós, as pessoas hoje estão com entendimento assim, elas estão perdidas, né? Nesse mundo pós-moderno, secularizado, né? Que nada, tem muita coisa boa, que não é errado, né? Sim. Mas tem algumas coisas que, infelizmente, se a pessoa não se atentar, ela acaba se perdendo. Ela fala, quem eu sou eu? O que eu faço? O que eu estou fazendo aqui?
E O que é que tem depois dessa o que vida tem aqui, depois, né? São muitas Então é informações, muito né? legal. É. Quando a gente de alguma forma consegue dar uma perspectiva de acordo com a Bíblia para alguém que por alguma razão não tem a mesma fé que a gente tem, ou a solução que Deus apresenta para a morte, por exemplo, a gente tem uma tendência natural de dar a essa pessoa significado de vida, né? Na prática, etc e tal. Então, eu queria até desafiar você aí uma pergunta só para reflexão, né? De que maneira você tem vivido aí ou tem caminhado agora, né? Hoje. Porque o que nós temos na nossa vida é agora e hoje, né? Com Deus nessa tenda, nesse tabernáculo, que você sabe que é passageiro, né? Que significado você vai dar à sua vida? Vai andar nos passos de Jesus? Vai viver uma vida totalmente contrária à sua vontade? Ou achando que vai ter liberdade longe do amor de Deus? Tudo que o diabo vendeu para Adão e Eva e que ele vende para nós até hoje, né? Então, a melhor forma de viver neste mundo, embora nessa tenda ainda corruptível e passageira, é vivendo uma vida que agrade a Deus. Caminhando para o final aqui, gente, eu queria ouvir as considerações finais de vocês aqui, porque a lição termina com uma pergunta, né? A mesma pergunta que a gente leu já algumas vezes aqui, né? Aonde está a sua vitória, né? E essa é uma pergunta que é feita meio que triunfante, né? E meio que tipo assim, cadê? E aí? Cadê seu ponto final? Cadê morte? As tuas cadeias, né? Onde é que está a tua vitória? E eu queria que vocês terminassem com suas considerações finais aí. O que significa essa expressão para você especialmente? Até a lição tem aqui, eu acho legal, né? O que significa a expressão não feita por mãos humanas? Diz que o nosso corpo não é, que a gente vai receber corruptível, não é resultado, né, de um esforço humano de mantê-lo vivo. Não, não, não. Deus vai dar um corpo novo, né, que não vai morrer nunca mais. O que é que vocês conseguiram extrair dessa lição a tal ponto de dizer assim, olha, isso aqui falou comigo, isso aqui, e isso mudou a minha perspectiva com respeito à vida eterna? Posso começar? Pode. Aí o primeiro ponto, muito interessante, que é o que mexeu comigo, é que nós temos que se revestir de imortalidade. E o que significa? Então, quer dizer que não vai ser algo do nada. Do nada você já é imortal. Não, é algo que você vai ter que se revestir. Então é um processo de santificação. Uhum. Então, que todo mundo tem que entrar nesse processo. Quem não entrar nesse processo, não tem jeito. Não vai conseguir se revestir de imortalidade. Que também, até um texto da Ellen White aqui, que ela fala, resumindo, ela fala muito dessa luta do grande conflito que nós estamos. Ou nós estamos debaixo do domínio de Deus ou do domínio de Satanás. E Satanás, ele quer fazer o quê? Confundir todos os aspectos, até interpretações bíblicas, como percebemos nessa semana que falou sobre essa questão da morte, que todo mundo interpreta. Ausentes do corpo, né? Quando vai ser isso? Aí o Satanás interpreta induz a nós interpretarmos de outra forma, pra nós, tipo, ficar meio sem esperança. Então já tá no inferno, ou já tá lá no céu. Ou crê que tem uma alma imortal, né? Tem uma alma imortal, eu não tenho... Não morre nunca? Não morre nunca. Então, isso aí. Então nós temos que entrar nesse processo de santificação para Deus nos dar essa imortalidade que tanto nós aguardamos, que é a volta de Cristo, que ele vai transformar o nosso corpo. E como falou, no caso, na lição, algumas lições passadas, lá na lição 1, no comecinho, fala dos métodos que Satanás usa contra a gente. E ele fará de tudo. Se ele vê, quanto mais a gente estiver próximo de Jesus, mais será forte, vamos dizer, a peleja, a aprovação. Então, ele vai fazer de tudo para nos desviar do caminho do Senhor. E porque ele quer tirar um pouco da culpa. Ele vai fazer de tudo para você ganhar a sua culpa, tirar a graça de Cristo da gente. Uhum. Então a gente tem que viver como se Jesus fosse voltar hoje. Então a gente tem que viver com essa certeza e saber que Satanás vai fazer de tudo. Então a gente tem que estar sempre buscando, apesar de não termos forças, sempre buscar e colocar Jesus como na nossa frente, mantermos os olhos fixos nele, porque Satanás ele vai fazer de tudo. Mas que nós venhamos saber que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém. Que a gente venha ter que colocar isso na nossa cabeça. Até a lição destacou aqui, né? Mas enquanto durar o tempo, Satanás lutará pelo domínio sobre nós. Ele vai usar de tudo, como ela mencionou aqui, né? Às vezes entretenimentos, espécies de diversões, pensamentos, né? De algumas pessoas, né? Filosóficos, bonitos, lindos, né? Aparentemente tão legais. Igual de Satanás, mesma coisa. Sim. Mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a simples palavra de Deus, né? Às vezes prazeres humanos, né? Curte, para tudo que você tem mesmo aí e tal. Porque no final de contas você tem aí, você vai viver depois da morte, né? Vai ter que prestar conta no juízo, né? E essa não é a verdade da Bíblia. Então ele vai usar de tudo para tentar encher o nosso ego, né? Pra gente satisfazer o nosso próprio eu e assim nos afastar
de Deus. Até termina aqui dizendo assim, Satanás usa sua influência para abafar a voz de Deus e a voz da consciência. E o mundo age como se estivesse sob o controle dele. Tudo que ele puder fazer para abafar a voz do Espírito falando no nosso coração e para a gente ridicularizar e até tirar da nossa vida os conceitos da palavra de Deus, ele vai fazer. Porque fazendo assim, ele nos desconecta do céu, da possibilidade da imortalidade com Cristo, que já é nossa e que vai ser concretizada quando ele voltar, diária, né? só pra gente perder essa oportunidade. E ó que ele usa também, se você dá uma lida até na parte de cima aqui, você percebe que ele quer deixar nós sem tempo. Então significa o quê? Até coisas boas que a gente pode estar. Tô estudando, eu tô fazendo uma faculdade, mas vai lá, você tá tendo tanto tempo na faculdade, não tá tendo nada pra Deus. E você Jesus, que era o homem mais ocupado do mundo, arrumava tempo. Quem somos nós? Vira a noite estudando, mas estudando uma Bíblia, ninguém vira a noite. Ninguém, não tem nem tempo nem de ler a escola sabatina. Mas para estudar, todo mundo se esforça. Então Satanás usa até aquelas coisas que não teria mal nenhum, até para nós se afastarmos de Deus. Pastor, diante de tudo isso que vocês falaram, eu tenho uma palavra só que eu gostaria de deixar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Perseverar na presença de Deus. Né? É isso aí. Então, gente, a gente finaliza esse momento aqui da lição, parando para pensar um pouco, né, naquilo que, quem sabe, tem tomado o nosso tempo, tem nos feito, quem sabe, não fazer parte desse grupo que vai se levantar, né? Quem sabe aí se a gente não está de pé naquele dia da sepultura, pensando nessa frase, né? Achei até legal na última lição. A escritura cristã chamada Ellen White diz que os salvos sairão pensando nas coisas que pensavam antes, quando pararam de respirar, e sairão não só louvando a Deus, mas declarando isso aqui: onde está a morte, a tua vitória? Onde está os teus aguilhões ou as tuas algemas? Porque você não conseguiu prender a gente aqui, porque Jesus, ele já nos libertou. Viveram uma vida liberta, né? Consciente de que Satanás fará de tudo para nos manter entretidos e até com coisas boas, nos manter longe da palavra, longe de uma vida de oração, longe de uma vida de serviço, longe de uma vida influenciada pelo Espírito, né? Longe de uma vida agradável aos olhos de Deus, né? Que a sua prioridade aí em casa seja viver uma vida agradando a Deus, na presença de Deus, enquanto você está aqui, porque tem algo maravilhoso te esperando em breve. Bom, eu queria pedir a Vitória aí que terminasse, eu queria agradecer vocês, eu queria pedir a Vitória aí que terminasse com oração e pedindo a Deus para que esse material, esses insights, essa troca de ideias alcançasse e abençoasse alguém, algum jovem em algum lugar. Então, oremos. Querido e grandioso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu a cada um de nós. Bom, eu lhe agradeço por este estudo e eu peço que tudo que aprendemos aqui venha se fazer presente no nosso coração, que nós venhamos buscar cada dia mais a Ti e que o Senhor venha nos fortalecer, nos moldar a cada dia, para que possamos ser como o Senhor. Sei que não seremos iguais, mas que venhamos buscar sermos parecidos, semelhantes. Eu peço que o Senhor venha fazer dessa lição, que venha buscar jovens, que venha alcançar vidas e que venha mudar, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, nos perdoar pelos nossos pecados, fique conosco, que é isso que eu venho pedir e também lhe agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Pastor Cláudio, obrigado por estar aqui com a gente aqui, foi muito bom, foi tá bom? pastor. Obrigado aí pelas ideias, pelo compartilhar um pouco aí do conhecimento. Obrigado, Marcelão, sempre muito bom estar com você, viu? Agradeço também, obrigado pelo privilégio também. Muito bom. E obrigado, Vitorinha, você é benção, hein? Deus continue fazendo de você uma benção aí, seguindo os passos de Jesus aí, tá bom? Amém. Bom, queria agradecer você também que está em casa aí, tem acompanhado, escutando ou assistindo. O importante, além disso, é você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Que Deus abençoe muito você. Que a gente tenha segurança de que sim, nós chegaremos no momento que sairemos dessa realidade falível, transitória, corrompida pelo pecado, dessa tenda que a gente vive hoje, para viver em um lugar durável para sempre, em um edifício que jamais vai ser destruído, porque foi feito não por mãos humanas, mas por mão de um Deus que garantiu e já oferece para você e para mim a vida eterna. Que Deus abençoe você e que enquanto a gente vive aqui, que a gente viva aí nos passos de Jesus, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo episódio, nos vemos lá. Até mais, tchau.